Olá, aqui quem fala com você é o Reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje nós teremos mais um estudo bíblico da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. O estudo de hoje é sobre o Catecismo Maior de Westminster, como nós estamos estudando toda quarta-feira. E hoje é 15 de julho de 2020 e se trata do nosso 17º estudo online. E hoje trataremos sobre dois assuntos. Primeiro, como se deve ouvir a pregação. Segundo, o que são os sacramentos. Ambos assuntos estão nas perguntas de número 160 e pergunta de número 161. Pergunta de número 160. O que é exigido dos que ouvem a palavra pregada? Exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam no coração e produzam os frutos devidos no seu procedimento. Agora que lemos, vamos examinar um pouco mais de perto o nosso texto e vamos destacar a parte principal desse texto que lemos. Ela se encontra logo no início. Exige-se dos que ouvem a palavra pregada. Ora, o texto tem um foco claro para os seus leitores, que nós acabamos de ler agora, ou seja, direciona todos os leitores para um ponto só neste momento, e é o assunto, a pregação da palavra de Deus, é claro. Relembrando como este tema, pregação da palavra como meio de graça, tem sido tratado nas perguntas anteriores. Eu quero relembrá-lo que este assunto já foi tratado anteriormente, nós estamos resgatando para termos uma visão de contexto. A pergunta de número 158 deixou claro que quem deve pregar na igreja é o ministro, porque estudou para isso e foi extensamente avaliado previamente para que pudesse subir ao púlpito. Então a Igreja Presbiteriana do Brasil, que adota como um dos símbolos de fé o Catecismo Maior de Westminster, exige daqueles que ocupam o seu púlpito uma formação teológica, não só apenas uma formação teológica, como uma avaliação desta pessoa que pleiteia, que aspira ser ministro, nós chamamos do Sagrado Ministério, constante avaliação, antes que ele possa de fato ser ordenado. Já a pergunta de número 159 aborda o que se espera sobre o conteúdo e modo como se deve pregar. Então, essas duas perguntas trataram destes dois aspectos. Agora nós avançamos. E o que se desdobra e toca em outro aspecto importante para nós, que é como se deve ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, o Catecismo Maior de Westminster tratou até agora da figura do ministro, da responsabilidade da sua formação e como deve ser o conteúdo dessa sua pregação. Agora, volta os seus olhos para aqueles que estão ouvindo a pregação, como ela deve ser ouvida. Então, de posse dessas informações, como se deve ouvir a pregação? Para responder essa pergunta, vamos examinar mais uma vez o nosso texto de perto. E vamos perceber que ele se organiza através do uso da partícula que. Ficará bem evidente que esta partícula que, esta conjunção, ela dita a maneira como se organiza o texto e você vai ver as informações todas bem organizadas. Então, olhe-se o texto, está diante de você, esse é o nosso texto. Nós temos a nossa parte principal, ou a sua parte principal, porque é a parte principal do texto, a sua oração principal, e logo em seguida nós vemos a partícula que apresentando-se para articular e organizar o nosso texto. Então vamos reorganizar o fluxo de informações nesse texto para facilitar o entendimento. Vamos agora observar as partículas que, e você percebe que todas elas continuam com uma outra palavra,
dizendo como se deve, né, ouvir a palavra pregada, né? Primeiro que atendam, que os ouvintes comparem, que recebam, que meditem e que escondam no coração. Pode-se organizar da seguinte forma, né? Exige-se dos que ouvem a palavra pregada. E aí temos 5 itens, né, que se exigem. Exige-se o quê? Que atendam ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as escrituras aquilo que ouvem, o segundo item. Terceiro, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito como a palavra de Deus. Quarto item, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros. E o quinto item, que a escondam no coração e produzam frutos devidos no seu procedimento. Então, desta maneira, nós conseguimos entender que aqueles que estão tendo acesso a esta redação, a esta pergunta, devem se sentir compungidos, tocados, a praticarem uma audição bastante participativa. Todos esses itens elecados, eles retratam uma audiência participativa na igreja. Ou seja, ouvir a pregação da palavra de Deus é uma atitude ativa e não passiva. Portanto, ouvir não basta simplesmente ficar sentado ouvindo. Isso não quer dizer que você deva procurar outras posições corporais, não é isto. É que a escuta ativa, ela também deve ser do nosso interesse. Não apenas que se pregue a palavra, mas da maneira como se escuta a palavra de Deus. Por exemplo, espera-se atenção, com comprometimento, acompanhamento dos argumentos do sermão. Esta é a atitude que esses 5 itens que nós lemos tentam traduzir para nós no sentido de urgência. Nós devemos ouvir a palavra com estes elementos postos em prática. Veja como, por exemplo, esta plateia ela está olhando com interesse, embora eles não estejam ainda todos sentados, mas você percebe que estão todos muito focalizados, com muito interesse, né, acompanhando o que está sendo feito. Diferente deste outro quadro à esquerda, né, que não deve existir o descaso, a falta de preparação e desinteresse. É contra esse tipo de atitude, esta embaixo da sua tela, no quadro à esquerda, que o Catecismo Maior de Westminster nos adverte. Então, esse tipo de atitude, ela não deve ser a nossa atitude, esta última. Então, como se deve ouvir a pregação? Bom, antes de chegar à igreja, ou seja, antes de chegar à igreja, você já deve preparar-se para ouvir a pregação. Então, está em uma família, está indo para entrar à igreja, mas, na verdade, ela já se preparou antes, ou pelo menos deveria. Como? Vamos falar um pouco da preparação. Primeiro, lendo os textos da liturgia. A nossa igreja produz uma liturgia para auxiliar os membros. Antes de ir à igreja, lê em casa os textos que serão utilizados na leitura do culto solene. Portanto, a nossa liturgia impressa, ou agora distribuída por outros tipos de plataforma da web, ela tem uma utilidade que é nos preparar para o culto. Ela não deve ser lida apenas de improviso ou ler apenas no momento. Todos os membros, ao receberem dominicalmente de manhã a liturgia, já devem se preparar em casa na parte da tarde para que à noite venha ao culto e leia a liturgia consciente dos textos que serão explorados na liturgia. Ore antes de ir à igreja. Ore para que Deus abra os corações daqueles que irão ao culto solene. Ore pelas vidas que serão tocadas pela palavra de Deus. Veja, o culto aqui a Deus, o culto solene, o culto público da igreja, na verdade, ele já iniciou-se antes de você sair de casa, através dessas ações. E dentro da igreja? Dentro da igreja, você deve acompanhar os textos da liturgia.
Uma vez que você já leu em casa, já sabe quais são, você deve estar com a sua Bíblia na mão e participar com atenção. Às vezes pede-se para que leia conjuntamente, ou seja, a igreja leia um texto em uníssono, em todos uma só voz, e às vezes pedem-se, o liturgo pode pedir à igreja para que façam juntos uma leitura alternada ou que a igreja responda às leituras bíblicas. E depois de ir à igreja, reaja ao que foi exposto na igreja. O texto bíblico ele foi pregado. Conversem sobre ele em casa. Discutam suas implicações e procure aplicar seu entendimento nas áreas cabíveis de sua vida. Ou seja, o texto foi pregado, são palavras de Deus, portanto, precisam ser recebidas, acolhidas e escondidas como palavra de Deus. E como nós somos pecadores, a palavra de Deus ela provocará alguma reação em nós. E isto tem que ser explorado. Se existem áreas da nossa vida que carecem de humilhação, humilhado nós devemos ser pela palavra. Se de encorajamento, encorajados nós devemos ser pela palavra. Ou seja, o que esta imagem está propondo é que o texto pregado precisa causar alguma reação em nós. E demonstra interesse pelo que foi pregado. A palavra de Deus é direcionada à igreja a qual você faz parte. Ainda que não se sinta contemplado ou contemplada, isso não significa que Deus não falou com o seu povo. Então é muito comum algumas pessoas que vão à igreja, alguma área da sua vida, ou a sua vida não se sentiu, a pessoa não se sentiu contemplada nas suas necessidades imediatas, isso não quer dizer que Deus não esteja falando. Na verdade, esse tipo de ir à igreja para buscar um atendimento imediato, isto é fruto de uma sociedade extremamente consumista. A pregação da palavra de Deus é a pregação para a igreja quanto comunidade, e não necessariamente para ir de encontro aos nossos interesses individuais. Portanto, é de muito interesse nosso a pregação da palavra, ainda que ela não venha a atingir diretamente os problemas que estejamos vivenciando neste momento. É a palavra de Deus para a igreja a qual você faz parte. Então, isso é importante para nós. E cuidado com a indiferença. A falta de interesse com a palavra de Deus e sua igreja são sinais de frieza espiritual e um alerta de perigo para a sua fé. Portanto, a palavra de Deus deve nos causar entusiasmo, deve mexer com a nossa vida. Se isto não ocorre, é um sinal de alerta e perigo, porque isto indica que nós estamos esfriando espiritualmente. Pergunta de número 161. Como os sacramentos se tornam meios eficazes para a salvação? Agora nós estamos indo para um outro assunto, os sacramentos. Os sacramentos tornam-se meios eficazes para a salvação não porque tenham poder em si, nem por virtude alguma derivada da piedade ou da intenção de quem os administra, mas unicamente pela operação do Espírito Santo e pela bênção de Cristo que os instituiu. Vamos verificar cada informação separadamente neste texto. Então, nós primeiro vamos reconhecer o assunto principal, que são os sacramentos. Os sacramentos é objeto de atenção do nosso texto aqui. Lembrando que o batismo é um dos sacramentos, e é sinal de entrada de uma aliança através da união com o mediador Jesus Cristo. Ou seja, nós só temos dois sacramentos. O primeiro, vamos colocar em ordem de entrada, é o batismo. E há o P do batismo, o batismo infantil, onde os pais trazem seus filhos e filhas para que sejam batizados e batizadas na igreja. Então aqui na imagem, em tela, está mostrando o ministro que irá batizar a criança, e estão aí à esquerda os pais, a família, que encaminha a criança a Deus através do batismo que será efetuado pelo ministro. E também há o batismo
que é o batismo para adultos, né, homens e mulheres, como nós vemos também nesta imagem à esquerda, onde a família, né, está com a pessoa que irá batizar-se. Não é mais um batismo infantil, mas é um batismo já direcionado para pessoas adultas. E o segundo sacramento é a ceia do Senhor, que é o sinal de manutenção do pacto, isto é, que o participante possui comunhão com Cristo e sua igreja. Então a ceia do Senhor é servida aos membros adultos, os quais já foram batizados e estão em plena comunhão com Cristo e com sua igreja, podem participar dos sacramentos, como está aí expresso nesta imagem, nesta ilustração. Próxima informação acerca deste texto. Os sacramentos tornam-se meios eficazes para a salvação, não porque tenham poder em si, nem por virtude alguma derivada da piedade ou da intenção de quem os administra, mas unicamente pela operação do Espírito Santo e pela bênção de Cristo que os instituiu. Então aqui o foco agora é uma chamada de atenção aos questão de poder em si, ou virtude derivada da piedade e da intenção de quem os administra, ou seja, os elementos do sacramento não têm poder e nem necessariamente aqueles que os administram. Então, os sacramentos não possuem poder em si mesmos. A água que é utilizada para o batismo não possui nenhuma qualidade mística. Ela é o elemento utilizado para simbolizar a purificação efetuada pelo Espírito Santo. Portanto, não existe a expressão, abre aspas, água benta na igreja presbiteriana, porque esse tipo de pensamento não deve ter espaço entre nós. A água do batismo não possui nenhum tipo de qualidade mágica ou uma qualidade que a faz diferente por si mesma. Assim como pão e vinho não são submetidos a nenhuma transformação em suas substâncias. O que eu quero dizer com esse texto é que o pão e vinho permanecem pão e vinho. E não há neles qualidade mística alguma, de forma alguma. E assim também como os ministros não possuem poder em si mesmos. Os sacramentos também não são mais ou menos dignificados pelo exercício de qualquer ministro. O ministro não tem poderes sobre os sacramentos. Então, é incorreta a ideia de que um ministro da igreja ele irá efetuar a administração dos sacramentos de uma maneira melhor que outro, e isso vai fazer com que a ceia seja mais aceitável. Não, esse tipo de crendice não deve encontrar espaço entre nós, porque não tem razão de ser. Porque o ministro não pode dar dignidade aos elementos da ceia, porque ele não possui nenhuma dignidade para transferir, poderes para se transferir para os sacramentos. E isso vai ficar mais claro nesta próxima informação, porque unicamente é pela operação do Espírito Santo e pela bênção de Cristo que os instituiu que tornam-se meio eficazes os sacramentos. Ou seja, o Espírito Santo, pela palavra de Deus, institui esses sacramentos. É pela associação com a instrução de Cristo que eles passam a possuir o caráter de sacramento. Então, eles não são por si só ordenanças de uma forma ilhada, independente. Não, o sacramento ele só tem razão de ser devido à palavra de Deus. Calvino deixa isso, explica a relação entre palavra e os sacramentos da seguinte maneira. Isto é o que se diz comumente, que o sacramento consiste na palavra e no signo externo. Por signo externo, Calvino está se referindo aos elementos materiais como água, pão e vinho. A água do batismo, pão e vinho da ceia do Senhor. Repetindo a redação inicial. Isto é o que se diz comumente, que o sacramento consiste na palavra e no signo externo. Porque por palavra devemos entender que tem força para consagrar o elemento. Não aquilo que é sussurrado sem sentimento e sem fé, só com ruído como encantamento mágico, mas aquilo que nos é pregado e nos faz entender o que significa o signo visível. Mais uma vez, por signo visível e signo externo são expressões que Calvino utiliza para se referir
aos usos materiais dos sacramentos de maneira externa, ou seja, a água para o batismo e o pão e o vinho para a ceia do Senhor. O que ele está dizendo aqui é que é a palavra de Deus que dá significado à ceia do Senhor. Ou seja, todo o significado, tanto a ceia do Senhor quanto o batismo, esse significado existe tão somente devido à palavra de Deus. Considerações até aqui. Nós tratamos nessas perguntas, primeiramente, sobre a importância da pregação da palavra de Deus. Deus escolheu a pregação da palavra de Deus como seu instrumento para salvar vidas de pecadores, como expressa bem esse texto em Romanos capítulo 10, verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E continuando, quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas capítulo 3, verso 2. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Primeira Epístola de Coríntios, capítulo 1, verso 21. Portanto, existem inúmeros textos das Escrituras que fundamentam a pregação da palavra de Deus como veículo por ele escolhido para operar salvação aos homens e edificação à Igreja de Cristo. E é através da pregação da palavra de Deus que os sacramentos recebem seu significado. Ou seja, o sacramento ele não tem um significado solitário. Ele só significa o que é para nós devido à palavra de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, a chamada do nosso estudo hoje não poderia ser outra. Valorizemos o expediente pelo qual Deus escolheu nos salvar, que é a pregação da palavra de Deus. Desta maneira, chegamos ao fim de mais um estudo bíblico e estamos aí mais uma vez deixando o nosso recado a todos aqueles que possuem alguma dúvida ou precisem de indicações de leitura para os temas tratados. Estamos disponibilizando o e-mail para o contato, está aí no meio da tela, ipbtaquaresponde@gmail.com. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Amém e amém.